Vamos acionar agora o Vincenzo Dalicani para a gente começar a falar do Atlético Paranaense, que venceu em casa 3-0 o Santos na despedida do Vitor Roque. Uma ótima tarde para você, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aos amigos, boa tarde ao ouvinte também que nos acompanha. Pois é, Vitor Roque, agora um dos 9 nomes que deixam o Atlético para a temporada 2024, 9 nomes que podem ter mais 4 aí, o Furacão já tem uma lista de dispensa um pouquinho grande, já vão sair 9 jogadores do Furacão, além do Vitor Roque. Hoje confirmamos a rescisão do Daniel Cruz e do João Vialli, zagueiro, né? Confirmamos com pontos ligados ao Atlético que esses jogadores terão essa rescisão de contrato, e alguns outros jogadores, o atacante Fabinho, que estava emprestado no Criciúma, também vai ter contrato rescindido no Atlético, o zagueiro Valber, que estava no Guarani, também vai ter contrato rescindido no Atlético, e outros jogadores. E o Furacão tem jogadores em final de contrato como o Vidal, o Bruno Pérez e outros jogadores. Então o Vitor Roque, um desses 9 nomes que vão deixar o Atlético para a temporada de 2024, e ele que teve um momento bonito de homenagem ontem, né? A gente tem até as imagens aí para mostrar o Vitor Roque recebendo a homenagem aí do Atlético. Ele recebeu uma camisa comemorativa com a frase "tá em choque", né? Que é o jargão, é o bordão do Vitor Roque desde que chegou ao Furacão. Recebeu essa homenagem aí do CEO de Futebol e Negócios do Atlético, Alexandre Matos, antes da bola rolar. O Vitor Roque, que foi muito aplaudido pela torcida do Atlético, o grande ponto da partida de ontem era a despedida do Vitor Roque. O torcedor do Atlético não queria muito saber de jogo, então o Vitor Roque, e aí, quando foi substituído pelo William Bigode no segundo tempo, saiu da partida, foi muito aplaudido, foi ovacionado na Arena da Baixada. Vitor Roque, que fica até a questão aí na nossa enquete, é ídolo do Atlético? Eu não sei dizer, confesso, mas que marcou a época, é um jogador que fica marcado na história do Atlético. Vitor Roque com 81 jogos pelo Furacão, 29 gols marcados, passagem na seleção brasileira, passagem nas seleções de base também. O Vitor Roque, que muito importante também na campanha da Copa Libertadores de 2022, né? Marca gols nas oitavas de final, marca gol nas quartas de final, aquele gol contra o Estudiantes, que é um gol para ser lembrado para todo sempre na história do Atlético, dá assistência na semifinal. Então é um jogador muito importante nessa campanha de vice-campeonato da Copa Libertadores. Para o Atlético, importante nesse ano também, foi o principal jogador do Atlético, teve a lesão, é verdade, e aí acabou ficando 2 meses de fora da temporada, mas agora ele se despede do Furacão. O Vitor Roque, que falou depois da partida, falou no pós-jogo sobre a tristeza de deixar o Atlético, mas projetou aí essa chegada ao Barcelona em 2024. Vamos ouvir aí o atacante Vitor Roque. Sempre, desde quando eu cheguei, o torcedor me acolheu muito bem. Fico feliz por isso, e é triste deixar o Furacão. Todo torcedor aí que sempre torceu por mim, mas fico feliz, é um sonho realizado meu, tá indo para a Europa. Então agora é continuar trabalhando com a humildade, tenho certeza que as coisas vão dar tudo certo. Tenho certeza que foi um trabalho de sucesso, pude ajudar o Furacão ao máximo que eu consegui, tenho certeza que eu fiz o máximo por essa camisa. Trabalho cumprido assim, e fico feliz pelo carinho do torcedor que, como falei, desde sempre me acolheu muito bem. Sim, sempre venho vendo jogos, tento trabalhar a minha cabeça também da melhor forma para chegar com humildade lá, sempre trabalhar, sempre querer mais, e espero chegar preparado. Trabalhei esse ano todo para isso e estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. Aí o Vitor Roque, então, jogador do Furacão, ele vai se despedindo aí da torcida do Atlético. A torcida até no final do jogo teve um momento legal, a torcida chamando o Vitor Roque, vem Vitor Roque, mas ele acabou não indo ali na frente da torcida. Mesmo assim, um status aí, pelo menos na Arena da Baixada ontem, um status de idolatria ao Vitor Roque, que deixa o Atlético. E se um jogador jovem deixa o Atlético, outro jogador jovem estreou na partida de ontem. Meio-campista Dudu, de apenas 17 anos, fez sua primeira partida pelo profissional do Atlético. Ele já vinha sendo relacionado pelo Furacão nos últimos jogos, foi relacionado também lá no primeiro turno, estava na Copa do Mundo Sub-17, joga com a 10 da Seleção Brasileira Sub-17, estreou pelo Atlético ontem como profissional
lateral deve ser utilizado sim na partida contra o Cuiabá na próxima quarta-feira. Então, mais um fato interessante para um Atlético que fez um bom jogo. Claro, não dá para dizer que não valia mais nada, porque o Atlético garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil e a premiação aí no Campeonato Brasileiro vai de posição para posição, né? Então o Furacão, se conseguir terminar na 7ª colocação, ganha mais dinheiro do que na 8ª, que ganha mais dinheiro do que na 9ª e vai respectivamente assim. Então o Atlético, claro, o jogo valia isso, mas o Atlético mais de sangue doce nessa partida contra um Santos que ainda lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Furacão fez grande jogo, conseguiu criar oportunidades, claro, no primeiro tempo mais truncado, um Atlético que pouco assustou no primeiro tempo, depois a cobrança de falta muito bonita do Vitor Bueno, primeiro gol de falta do Atlético desde 2022, começo de 2022, Rômulo de falta marcou contra o Cianorte no Campeonato Paranaense, esse havia sido o último gol de falta do Atlético. Ontem o Vitor Bueno fez o primeiro gol dele na partida, o primeiro gol do Furacão na partida, gol de falta depois de muito tempo. E aí o jogo abre-se mais ao Atlético. O Vitor Bueno, que não vinha tendo uma boa partida, começa a participar mais da partida. O Atlético, que não vinha criando tantas chances assim, começa a criar mais chances e aí chega ao segundo gol. Mais uma vez com o Vitor Bueno, numa bola cruzada muito bonita do camisa 8 do Atlético, chega para o Madison cabecear livre, sem marcação, para fazer o gol. Ele que é ex-jogador do Santos, o Vitor Bueno também é ex-jogador do Santos, o Madison é ex-jogador do Santos, então ele faz o gol do Atlético, segundo gol. E aí o Atlético, depois da despedida do Vitor Roque, depois de tudo que o Atlético fez na partida, faz um belo gol com o William Bigode. Ele domina, não deixa a bola cair e bate de voleio. O William Bigode tem seu contrato encerrado com o Atlético no final dessa temporada, contrato de empréstimo com o Fluminense. Ontem ele falou na Zona Mista que quer ficar, que quer renovar o contrato, mas a situação é complicada. O Fluminense ainda é dono dos direitos econômicos do jogador e é um contrato de empréstimo com o Atlético, né? Então ele vai retornar ao Fluminense ao final dessa temporada, mas disse que quer ficar. O Furacão então vence por 3-0 na despedida do Vitor Roque e aí vai jogar contra o Cuiabá, já garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Vai jogar apenas para mesclar o time, deve mesclar os jogadores, até porque tem vários jogadores suspensos, né? O Thiago Heleno tomou cartão amarelo ontem, estava pendurado, não vai a Cuiabá. Mesma coisa com o Kaká, mesma coisa com o Fernandinho e também mesma coisa com o Alex Santana. Esses 4 jogadores então não jogam contra o Cuiabá, não viajam para Cuiabá para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Entram em férias um pouquinho antes do elenco, que vai entrar de férias no geral aí no dia 7. Um dia depois, então na quinta-feira, o elenco do Atlético começa as suas férias de final de ano. Os 4 jogadores, o Kaká, o Fernandinho, o Thiago Heleno e o Alex Santana, um pouquinho mais cedo de férias aí em 2023. Furacão que vai mesclar o time, vai utilizar jogadores não tão utilizados durante a temporada, jogadores da base contra o Cuiabá, já num gostinho, né, num presságio do que a gente vai ver no Campeonato Paranaense, em que o Atlético também vai utilizar jogadores da base, jogadores não tão utilizados. Volto com vocês por aí. Despedida do Vitor Roque, e aí faço a pergunta da nossa enquete a vocês. Vitor Roque deixa o Atlético como ídolo, sim ou não, Linhares? Eu acho que ele teve pouco tempo de Atlético, né, o Vitor Roque, assim, pra ter essa idolatria toda, mas eu acho que ele sai com um carinho muito grande do torcedor, acho que é um ídolo, né, por que não? Agora, ele tem que jogar mais do que ele jogou contra o Santos aí, pra ele ser titular do Barcelona, né, que ontem ele praticamente não pegou na bola, deu um chutinho do gol pra fora. Titular vai ser difícil ele ser do Barcelona no primeiro momento. Também não dá pra chegar com esse futebolzinho que ele apresentou ontem, se bem que ele tá voltando de contusão, ele fez uma bela temporada e tal, né? Tem que ter calma com ele. Claro, mas eu tô falando assim, eu acho que o Vitor Roque agora vai passar por uma transição profissional, né, de preparação física, mental, né, de técnica, né, eu acho que ele vai aprender muito jogando na Europa, deve ser como diz Alexandre Senechal, o centroavante do Hexa, né? 9 do Hexa. 9 do Hexa, o próprio né? torcedor... Você acha que o Hexa vem assim? O 9 do Hexa. Vitor Roque e o Hendrick no banco dele. O próprio Wesley falou ontem, depois da partida, que ele tem um processo muito grande ainda de evolução, né? Que ele tem uma margem muito grande para evoluir e que a maturação dele ainda vai acontecer, né? Ele tá com 19 anos, né, o Vitor Roque? 18, né? 18. Tá, ele tem bastante tempo ainda. Desenvolvimento, né? Tá, ele tem bastante tempo de desenvolvimento ainda, é um cara que pode ajudar muito, é natural. Mas respondendo a enquete, eu votei não.
Porque pra mim, idolatria é outra coisa. Idolatria é o cara que joga muito tempo no clube, é o cara que se identifica com o clube, que vai, que volta, mesmo saindo. Por exemplo, é ídolo. Fernandinho é ídolo. Né? Próprio Alex no Coritiba, ídolo. O Pablo tem Thiago até um Heleno, status de... Thiago Heleno no Atlético. Thiago Heleno pra mim é top Pablo, 5 né? da história do Atlético. O Pablo tem até um status até um pouco acima do Vitor Roque nessa questão, na minha opinião, né? Porque... É que daí eu não sei se eu considero o Pablo ídolo também. Acho o Pablo jogador do Atlético. Eu tô dizendo num parâmetro, né? Se você for comparar Vitor Roque e Pablo pelo que fizeram aí no clube e tal, o Pablo tem. Outra coisa. Tem uma história legal aí, né? Não dessa passagem, talvez, mas da anterior e tal, né? Um cara que tá muito tempo. A gente coloca a idolatria só em questão de título? Por exemplo, o Bruno Guimarães, ele é ídolo? Eu acredito que sim. É? Pelas conquistas. Pelas conquistas. Nesse caso, porque o tempo também foi curto. Então. Ele fez um gol de título, né? Importante no jogo contra o Grêmio, né? Ele faz o gol contra o Flamengo no pênalti. Ele faz o gol da ida contra o Inter. Ele faz o gol da ida, mas ele faz o gol de pênalti que o Atlético elimina o Flamengo do Jorge Jesus nos pênaltis. Sim, ele faz o gol da final contra o Inter. Também, na ida. Da ida, 1x0. 2x1, daí depois é o Léo Stadini e Rony. Isso, na volta lá em Porto Alegre. E o jogo ficou marcado pela sirineta, né? Que é a jogada do Rony. Foi a jogada do gol. A jogada do Marcelo Cirino, no caso, pro gol do Rony. Que nem decidiu nada, porque o empate já tinha decidido. Já tinha decidido, do Atlético, né? O Inter tava morto ali. Daquele gol ali. Mas a sirineta que foi a marca, né? Você fala dessa decisão Atlético e Inter, ninguém lembra dos gols, né? Você vai lembrar da sirineta ali no cantinho, né? O Carlos Pacheco falou que o Lilio é mais ídolo que o Vitor Roque. Não, os caras gostam do Lilio, não esqueci. Que assim, o Vitor Roque, eu acho que ele se declarou pro Atlético várias vezes, o Atlético ajudou muito na formação dele, né? Vende ele. Então, assim, ele acaba se tornando, entre aspas, um ídolo no momento em que ele se torna a maior venda da história do Atlético, né? Daí fica naquela, pô, o Vitor Roque foi a maior venda da história do Atlético e tal. Enfim, mas ídolo eu acho difícil, porque eu acho que é uma palavra que ela perdeu um pouquinho do sentido num geral, assim, na minha visão. E você vê, por exemplo, esse ano ele entrou na metade do Campeonato Paranaense, voltou como reserva do Pablo, que estava, né, fazendo muitos gols, era o artilheiro do time do campeonato, foi o artilheiro do campeonato, né? Então o Vitor Roque demorou um pouco para entrar no time titular do Atlético, depois ganhou a posição. Na Libertadores fez uma grande Libertadores, mas o Atlético também não foi longe na Libertadores. Fez bons jogos no Brasileiro então, talvez também, se o Atlético tivesse chegado mais longe na Libertadores com o Vitor Roque decidindo, né? Ele pudesse alcançar esses status de idolatria com a torcida. Então eu vejo que assim foi muito pouco tempo a passagem, muito curta, né? A passagem do Vitor Roque é um tempo exíguo para construir essa idolatria. Então eu penso que ele sai como um cara que a torcida reverenciou ontem, aplaudindo, reconhecendo, né, o brilho dele no ano, a importância dele e tal, né? Pelo fator do retorno que ele deu financeiro pro clube. Eu acho que a pessoa o cara que é craque, não é por ele ser craque que ele vira ídolo. Por exemplo, dá um exemplo aqui que pode ser até polêmico. O Luis Soares se tornou ídolo do Grêmio? Sim. Não. Por quê? Sim. Pra quê? Não, mas ele por ter jogado uma temporada e ganhado um Campeonato Gaúcho? De bola, ele só é um craque de bola que jogou no Grêmio. Não, mas ele será idolatrado pela torcida do Grêmio porque ele é um dos maiores jogadores da história e vestiu a camisa do Grêmio. Sim, eu concordo. Isso por si só, ele já chegou como ídolo antes de dar um chute na bola. É diferente. Mas é isso que o Dalco tá falando, ele é ídolo do futebol. O Luis Soares, ele é um ídolo do futebol. Não do Grêmio. O Fenômeno ainda ganhou uma Copa do Brasil pelo Corinthians, né? Sim, Ronaldo Fenômeno veio pro Corinthians como ídolo. O Corinthians tinha acabado de subir da Série B. O Corinthians ganha o Paulistão. Mas aí é o tamanho do cara, entendeu? Por exemplo, o Vitor Roque não tem o tamanho do Luis Soares. Por isso que eu estou falando, o Ronaldo, ele é um ídolo do futebol. Exato. E ele teve uma identificação muito grande com o Corinthians. Aí a torcida, o cara é ídolo do mundo. Aí ele veste a camisa do time. Tá, mas aí então. A torcida abraça como ídolo do time. Então, peraí. O Diego Forlan é um ídolo do futebol. Ele foi ídolo do Inter? Não sei. Também acho que não. Do Inter, não, né? mas eu tô falando do Soares também. O Soares jogou bem, o Forlan não. O Forlan não, esse é o problema. A gente deu o exemplo do Bruno Guimarães. Pra você, o Bruno Guimarães foi ídolo do Atlético?
Pelas conquistas? Quem? O Bruno Guimarães foi ídolo do Atlético? Eu não sei, eu acho que não. Ele é idolatrado. O Renan Lodge é idolatrado pela torcida. Eu já ouvi gente falar que o Bruno Guimarães é o maior ídolo da história do Atlético, gente. Pelo amor de Deus. Mas torcedores falam a verdade, ué. Tô falando. O maior ídolo é o Sicupira da história do Atlético, né? Isso indiscutível, porque, pô, assim. Caju, claro Jackson. Que a geração não sei se atual. É indiscutível, sabia, Linhares? Não. Fala aí, Vincenzo. Pra mim é. Para ilustrar, lá em 2019, quando o Bruno Guimarães deixa o Atlético, foi feita uma votação popular aí pelas redes sociais. O Bruno Guimarães venceu como o maior ídolo da história do Atlético. Aí, claro, Sicupira, Caju, você tem muitos outros nomes. Mas eu não sei se tá muito... Claro, a camisa tá aqui atrás, eu não sei se eu posso falar muita coisa. Mas não dá pra... Não é tão diferente assim, porque o Bruno Guimarães vence a Sul-Americana com um papel importante. E vence a Copa do Brasil com o melhor jogador daquele time. Então também não tá tão longe assim de um status de grande ídolo do Atlético, Bruno Guimarães. Mas você pega Alex Mineiro, que o Alex Mineiro fez na final com o São Caetano, você tem Kleber Pereira, aí você tem outras Lucas, você tem outras gerações aí de caras de grandes histórias dentro do Atlético. Então, Bruno Guimarães, acho um exagero ele ser o maior ídolo da torcida. Acho que é ídolo dessa geração aí, que não conheceu nada pra trás aí. Exatamente, entendeu? É um ídolo de uma geração, porque, por exemplo, o torcedor que tem 20 anos, 15 anos... Eu, por exemplo, não posso falar do... anos, são os torcedores que assistiram o Bruno Guimarães. Sim. E não o Alex Mineiro, muito menos o Sicupira, muito menos o Jackson. O Kleberson, que era mais ou menos da posição do Bruno Guimarães, ganhou Copa do Mundo sendo jogador do Atlético. Sim. Né? Então, pô... era um pouco, e foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro e ganhou a Copa do Mundo. Como jogador do Atlético, né? Então, assim, você tem... É um critério muito discutível. É muito pessoal esse critério. Essa questão de ídolo é muito individual, né? Você considera o cara, você idolatra o cara, mas vamos fazer um debate de acordo com o torcedor do Inter aqui que mandou uma mensagem, o Forlan não é ídolo, mas o Forlan jogou bem, ele disse 55 jogos, 23 gols. E daí, o Soares é ídolo? Então, meio-dia pelo tamanho dele, ele é ídolo, porque ele chegou o ídolo. Antes de vestir a camisa do Grêmio, quando anunciou-se a contratação do Soares, a torcida do Grêmio já o idolatrava como jogador do Grêmio. Não, tudo bem, eu entendo o teu ponto, mas eu tô dizendo o seguinte, pergunta pro torcedor do Grêmio se ele não é ídolo lá. Ele é ídolo do Grêmio. Porque é um cracaço que ele meteu a camisa do Grêmio. Se ele tivesse jogado um jogo pela história dele, o torcedor do Grêmio ia idolatrar e vai idolatrar. Ser ídolo do Newell's. Sim. Exato. Por ter jogado lá com 14 anos de idade. Meio-dia e 37 minutos. Maradona no Boca, né? Maradona antes no Boca, de ter, você precisa